Senhor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. A Dilane vai ler o Evangelho, nós vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo, terminando o capítulo da reencarnação de Segismundo, capítulo 12, do livro Missionários da Luz. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliai-se com seus adversários. O item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus 5, item 25 e 26. Muito bem. Amigo Jesus, nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, encarnados e desencarnados, para estudarmos a obra Missionários da Luz. Rogamos, Senhor, que o Espírito André Luiz possa nos ajudar, inspirando-nos de onde ele estiver, de onde ele se encontrar, bem como o nosso querido Chico e a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, e juntos, unidos em Teu nome, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Teu amor, Jesus, iniciarmos então os estudos desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Então nós estamos no capítulo 13. Eu falei 12, mas é o capítulo 13. É a reencarnação de Segismundo. Um capítulo imenso, né, que eu acho que valeria a pena eu pegar quando terminar, creio que terminamos hoje, não sei, quando terminar, eu começar e ler direto, sem parar, para a gente viajar, né, relembrar e viajar nessa belíssima história, no cumprimento da lei de Deus, que é a reencarnação. Nós passamos por isso. Então vamos lá. Estamos aqui na página 287. É tanta coisa que não adianta eu fazer voltar um pouco, não adianta. Mas vamos lá. Vamos começar daqui. Todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Encontrou aí? É no capítulo 13, tá? Capítulo... Ela falou a página errada lá. Olha, no meu livro, que é pequenininho, faltam 5 páginas para terminar esse capítulo. Então está lá no final. Está no final. Começa nesse parágrafo aí, ó. A essa altura, Alexandre interrompeu-se. Vê se você acha. Achou, Lidilane? Sim.
Sim. A minha página é 287. O do senhor é Então, por diferente. isso que eu disse, contra 5 páginas de trás para frente. 4 ou 5 páginas de trás para frente. É a reencarnação. No capítulo 13. Capítulo 13. Tem que marcar esse livro aqui, Andressa. Dele ali não... Coisa não que é antigo dele. Pronto. Pessoal de casa, me desculpe, porque tem gente enrolada aqui. Desenrolou. 236. Então vamos lá. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação. E como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Vai lá, Dilane. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada. E devíamos entregar aos cônjuges felizes. Os cônjuges felizes, não é cônjuges não, cônjuges, é o casal. Felizes, o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e eu observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Olha, um momento importantíssimo para todos. O retorno à carne de um espírito culpado. E eles vão integrar o sagrado depósito e entregar o espírito, e a gente vai ver que ele vai entregar nos braços da mãe. E antes disso eles fazem uma prece. Continua, dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde. Fala perto do microfone. Pelo amor de Deus, nesse livro. Senão ninguém Vou escuta. ficar assim? Isso, é para falar perto. Aqui, olha o meu microfone. Ah, não, você fez demais. Disponha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu, sorrindo, e mantendo-se entre ela extremamente comovido. E mantendo-se entre ela, genuflexa, quer dizer, ela já estava de joelho, e Adelino, que se conservava como nós outros, de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Vai. Continua. Continua, senhor. Você não É porque você pulou uma linha, por isso que eu voltei. Faz a prece aí com ele. Pai de amor e de sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, neste momento, a divina faculdade criadora. Senhor, fazer descer, por misericórdia, a tua bênção neste ninho afetuoso, transformando-o em
asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos espanhadeiros da fantasia. Este Senhor é o ato de confiança de tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã, que se entrega, reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Interfica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Então vocês vejam o momento solene que é o retorno do espírito à carne. Tanto quanto é solene o momento em que um espírito retorna à pátria espiritual. Então o respeito que a gente tem que ter pelo corpo que fica, naquele momento a gente deve fazer preces e encaminhar aquele espírito para Jesus, para uma região de paz. Muitas vezes a gente vê nos enterros piadas, chacotas, gargalhadas. É um momento importante para aquele espírito e a gente não sabe a condição dele, não sabe se ele está ainda preso aos liames corporais. Então a gente deve ter um comportamento
condizente com o momento. O retorno, o princípio é o mesmo. Então a gente vê os guias em respeito aos pais, ao espírito que retorna, fazer uma prece para que dê tudo certo na caminhada daquele espírito e daquela família. Olha aqui nesse momento solene a responsabilidade dos pais. Como nós, pais, somos responsáveis. A lei de Deus coloca nas tuas mãos um espírito que não foi você que criou. Não foi você. Naquele momento, aquele espírito tinha relação com um casal e vem de uma relação conturbada, complicada, e retorna para vencer. Às vezes, vem um espírito com uma relação de felicidade, de alegria, de união para a família. Às vezes, vem um espírito que não tem nada a ver com os pais, mas que vem pedir uma oportunidade para reencarnar. Então, em qualquer situação, sendo um espírito amigo, sendo um espírito que nos deve, seja um espírito que a gente deve a ele, olha a importância desse momento. Aí vocês pensem também numa segunda situação, o aborto. O aborto é um crime. Nós vemos algumas manifestações de algumas mulheres dizendo: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Tudo bem, ela está certa, o corpo é dela. Seja lá o que ela fizer com o corpo dela, ela vai assumir as responsabilidades. Mas o corpo do espírito que ela abriga no seu ventre não é dela. É um outro corpo, é um outro espírito. Ela que pensasse antes. Existem 1000 maneiras de se evitar um filho. 1000 maneiras. Mas se você não teve o equilíbrio para tal, assuma a responsabilidade. Muitas vezes, eu não vou falar agora, aprofundar no aborto. Nessa relação, há uma inimizade muito grande e o espírito implora para vir porque aquele casal, aquela mãe, é uma devedora dele. Ele quer se reconciliar, ele precisa voltar. E a mãe nega. Muitos acabam em morte. Morre a mãe, morre o filho. E quantas morrem em mesa de aborto? Aí vem um pano de fundo falso. A gente precisa legalizar o aborto, porque mães não morrerão mais. Lê do engano. Pode morrer do mesmo jeito e continua sendo crime, legal ou ilegal. Continua sendo crime. Tanto estudo, tanto detalhe para nascer um espírito, e a gente não sabe quem vem como nosso filho, e nós vemos aqui um espírito que a gente soube o passado dele, dos pais, um passado de crime, e queria vir para reconciliar, para o perdão, para cumprir a lei de amor, a lei maior. E se a mãe aborta o Segismundo? Vamos aqui pensar nesse caso, né? Elucubrando, aluno. Se Raquel, junto com o Adelino, diz assim: eu não quero. É uma coisa para se analisar no mundo espiritual. Ele tentou a reaproximação, ele fez a parte dele, ele pediu perdão, eles entraram num acordo antes de reencarnar. Os pais entraram em acordo antes de reencarnar. E no momento da reencarnação, os pais quebram um acordo e fazem um aborto. Em princípio, ele se liga no ventre e quando a mãe se vê grávida, faz o aborto. Olha que dor.
O Segismundo, esse espírito, a gente vê que ele não é um espírito mau, ele é um espírito bom. Ele tem muitas conquistas, muitas amizades, ele vai retornar ao plano espiritual, triste, é claro, muito triste, vai precisar se refazer, e ele pode ou não, no futuro, retornar. Pode ou não, na mesma reencarnação. Mas quem ficou com o débito agora? Os pais, o da Raquel e o Adelino. Né? Por falta de perdão. E responderiam por um crime. Responderiam por um crime. Aqui a gente tentou várias vezes, mães pobres engravidam e iam abortar. A gente conversando, graças a Deus, a mãe não abortou, mais de um caso. Mas teve caso que a mãe saiu daqui, a gente viu que não convenceu e ela abortou. Então, é o livre-arbítrio de cada um. Pode alegar, ela disse, mas eu não tenho condições, eu não tenho marido, o pai o pai dessa criança não é meu marido, fiquei com ele, estou em situação difícil, não moro. O espírito sabe de tudo isso. Ele sabe que vai morar num lugar difícil, que não tem onde morar direito, que vai passar necessidade, e ele vem numa situação que ele precisa passar. Ele sabe. Como espírito, ele sabe. Olha a responsabilidade dessa mãe. Responsabilidade. Isso seria um assunto para estudar com os guias, né? E eles analisarem. Ele não vai analisar isso aqui, porque deu tudo certo, graças a Deus, mas seria. E se o espírito fosse um espírito mau? Poderia virar um perseguidor da mãe ou do casal, um obsessor. E por mais que você conversasse com ele, perdoa, ele poderia aceitar ou não. Vocês estão vendo como acontecem obsessões espetaculares e sempre a pessoa é a causadora daquela obsessão? Mas também aí o Alexandre não ia ter conseguido antes, na conversa com ele, que ele viesse. Ali teve toda uma conversa que a gente viu que deu um resultado satisfatório. Mas tem aqueles que não têm. Né? Tem aqueles que não têm um final feliz. Né? Na semana passada, nós oramos pelo Segismundo. Foi escrito em 1942, né? 43. Quando é que foi escrito esse livro? O Emmanuel assinou aqui o prefácio, em 45, 13 de maio de 45. Eu nasci 19 anos mais velho do que eu estou com 63, vamos botar 20, se ele tiver reencarnado está com 80 e poucos anos. Mas como ele iria morrer do coração, deve ter desencarnado antes, né? Que ele tinha ali uma expiação, era um problema cardíaco, a gente não sabe. A gente deseja que tenha dado tudo certo para ele, porque isso aqui é uma história real. Então, ela fez a prece. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Tão logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver
que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Emocionante, né? Que beleza! Que momento importante você ter um filho. Ainda mais numa situação dessa, onde todos se perdoam. Todos se perdoam. Notei, eu enchi meus olhos d'água agora lendo essa parte. Embora a comoção do momento que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Que beleza, hein? Daí o amor de mãe. Não tem amor comparável na terra do que o amor de mãe. O amor de uma mãe por um filho é o amor que mais se aproxima do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós. Pai ama também, né? Mas a mãe é mãe, né? Mãe é mãe, claro. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos. Pode ler, Adilane. Agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordará, experimentando no coração estranha ventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como o navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física. Então, vamos lá. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Então, ela atravessou esse espesso véu de vibrações, mas não lembrava de mais nada. É porque ela voltou ao corpo físico. Continua, Dilane. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam
e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Olha, ela tinha intuição, né? Ela levantou tão feliz. Seria mãe segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que lhe não despontava no cérebro do acaso balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais... Vamos lá. Não via a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Ela não via ali os espíritos em torno dela, mas todos estavam ali. Continua. Observando que a forma de Segismundo... Que a forma de ser... Não tem acento não, Sonita. Que a forma de Segismundo... A forma dele, como ele é formado, a forma dele vai se ligar a ela. Continua. Se ligar a ela, por divino processo de união magnética. Recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a luz. Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sobre nossa observação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Então, vamos entender esse pedaço aqui, algumas palavras aqui importantes para a gente entender. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Falando de quê? Falando dos órgãos geradores, o útero, né? O útero, onde estava o óvulo fecundado. Temos aqui, olha como ele encara o útero materno. O altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é um lugar sagrado, onde se guarda as coisas sagradas. É um baú, um local que se guarda as coisas sagradas. Isso é um tabernáculo. Então ele disse, um augusto tabernáculo. O que é uma augusta? Augusta é o quê? Algo superior, sublime. Sublime tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. A qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Benditas sejam as nossas mães. Se a nossa mãe foi boa, ou se a nossa mãe foi dura, se a nossa mãe foi calma, agitada ou cruel, foi o útero que nos recebeu. E a gente deve sempre agradecer. Bendita foi você, mãe. Bendita foi você. Todos nós dissemos isso para as nossas mães que nos recebeu. E por isso estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui. Então devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema.
temos que voltar para Deus e sermos gratos pela vida, gratos pela reencarnação que temos. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Nem André Luiz tinha sentido o que ele sentiu naquele momento, porque ele estava assistindo uma reencarnação de um outro ponto de vista. Como médico na Terra, ele deve ter feito partos, né? Deve ter assistido a partos, embora não fosse a especialidade dele. Mas ali ele estava vendo de um outro ponto de vista o nascimento de uma criança, ou, melhor dizendo, a reencarnação de um espírito, aonde a mãe o recebe com todo amor, um momento sublime para a mãe. Ele vê o útero como um tabernáculo augusto, um altar, os órgãos que recebe aquele órgão, que recebe aquele espírito. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Naquela época não tinha o que a gente tem hoje. Hoje é tudo filmado, né? Mostra-se isso. Na época que André Luiz escreveu, em 45, não tinha essas câmeras que vão e mostram. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. Hoje se sabe disso, naquela época não. Esse filme é muito engraçado, né? Hã? Esse filme é muito engraçado. Tem um filme que passa tudo direitinho. Os espermatozoides. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo compreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Ele consegue ver o espermatozoide que vai levar o desejado na formação daquele corpo. Nós que estamos aqui somos espíritos em condições medianas. Tanto que estamos aqui hoje ouvindo tudo isso, estudando a doutrina espírita, tendo uma noção diferente do que seja a reencarnação. Então é sinal que nós não somos um espírito inferiorizado, tão atrasado assim. Somos espíritos em condições medianas. O mesmo aconteceu conosco. O mesmo aconteceu conosco. Não tenham dúvidas disso. Com todos nós. Não era o Alexandre, né? Mas era outro igual ao Alexandre que estava ali. Pode até ser, né? Podia até ser. Quem sabe nós não somos lá de nosso lar? Vocês sabiam que essa casa é ligada direto ao nosso lar? A ligação direta. Tem a instância acima de nosso lar, eu não sei como é que funciona. São várias as colônias, né? O que é o nosso lar? Nosso lar é uma colônia. Nós estudamos aqui no livro, no primeiro livro de André Luiz, o livro Nosso Lar, não lembra? Você não estava aqui? Nós estudamos no Nosso Lar, um livro belíssimo. É uma colônia espiritual que na época tinha 1 milhão de habitantes lá, não sei quantos tem hoje. Colônia, imagine uma nave, já viu aqueles filmes lá do futurista e tem uma nave grandona assim, né? Imagine isso aqui, um pedaço assim, ó, de chão, vamos botar, com casas,
com lagos, com rios, famílias morando, estudo. É enorme, alguns milhões de habitantes tem lá. Então o nosso lar é uma colônia que está aqui ligada ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo. Esses espíritos vão para lá. E algumas casas espíritas ligadas a ela. Como nós estamos com um trabalho junto aos suicidas, um trabalho muito sério em nossa casa, nós também temos ligação com o Hospital Maria de Nazaré. E os trabalhadores dessa tarefa de amor, de muito amor, têm acesso direto à colônia Maria de Nazaré durante o sono. Nós não nos lembramos, mas semanalmente, não sei quantos dias na semana, se todos os dias, que tem muita coisa para fazer, a gente vai lá com frequência, né? Não sei a frequência, mas com bastante frequência, por causa dos trabalhos ligados à nossa casa. Então, se a gente morrer e for levado para nosso lar, tá bom, né? Aí tem outras, porque muitos ficam, né, na rua, muitos caem na mão de bandidos do mundo espiritual. Então a gente precisa estar sempre vigilante, sempre atento. Vamos lá. Alguma pergunta? Emocionante, né? Após acompanhar, não é aqui que nós estamos? Vai, Adilane. Não, só pode ir. Pode ler. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Tá vendo? A gente já viu o filme, vão milhares deles, são milhões, chegam juntos uma porção, mas só um penetra. E o Alexandre escolheu o mais apto, com o magnetismo, deu uma empurrazinha nele, né? Vai você, vamos lá, estou contigo. Né? E ali ele penetrou. Que coisa bonita, né? A mágica da vida. Hã? Um padrinho, teve um padrinho. Eles estão tendo vários padrinhos. Ele está tendo, quer dizer. Vamos lá. O elemento focalizado, porque ganhou nova energia sobre os demais, avançou rapidamente na direção do alvo. Ganhou o padrinho aí, né? Ganhou uma forcinha, um combustível a mais. A célula feminina, que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilatação da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco ou mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma
com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo do perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Quanta beleza, hein? Quanta complexidade! E a gente nem dá conta disso. Nem dá conta disso. Continua, Dilane. Havia decorrido precisamente... Mais perto. Havia decorrido precisamente... Cadê? Quarto de hora. O senhor fez eu me perder. Havia decorrido precisamente um quarto de hora. Sim. A contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. 15 minutos depois, né? Em vez de falar 15 minutos, um quarto de hora havia decorrido. Continua. Depois de prolongada aplicação magnética... Depois de prolongar a aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que seguia agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos na nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição
em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Olha só, o que ele disse aqui? Que o feto, no seu desenvolvimento, ele passa por todas as etapas evolutivas dele. Aí a gente vê ali com o rabinho, né, passa pelo réptil, pelos pássaros, pela água, até a formação do corpo humano. Ele relembra tudo que nós passamos, os reinos inferiores da natureza. Interessante, né? Interessantíssimo. Mas o que vai dar forma ao corpo é o quê? O perispírito do ser pensante. Aquilo que vai dar forma. Alguma pergunta? Diante de tanta elucidação técnica, a gente não sabe nem o que perguntar, né? A gente não tem conhecimento disso. Estamos tendo conhecimento agora. Se o André Luiz, que era médico, ficou surpreso, mesmo processo. É o mesmo processo. O que nós vimos ali, que ele disse que 50% dos seres, dos habitantes da Terra, está em condição mediana e passa por todo esse processo. Seres mais inferiorizados não quer dizer que não esteja ao amparo da lei, estão, mas entra muito mais o automatismo embrionário, não, um automatismo na lei orgânica, do que a ação de espíritos superiores. Nós vamos ver muito bem essa diferença na reencarnação de Júlio, quando estudarmos entre a Terra e o céu. É uma reencarnação completamente diferente da reencarnação de Segismundo. E é muito interessante, nós estudamos aqui no Carnaval a reencarnação de Júlio. Hoje estamos estudando a reencarnação de Segismundo. Vai lá, Dilane, para a gente terminar. Sentindo que Alexandre não se demoraria. Fala perto do microfone. Acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para as vesículas germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com oportunidade de vir até aqui. Quer dizer, ele deu a oportunidade. Assim que você quiser, você vem aqui, eu vou falar com eles para você compreender como é que se dá a evolução do nascimento. Muito bom. Continua. Rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sobre o novo prisma
era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, obsequioso mentor combinava providência relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneos, ouvindo os companheiros. Então, por obséquio, quer dizer, por favor, o obsequioso companheiro estava fazendo um favor de falar com os construtores a respeito de André Luiz, para André Luiz ficar ali junto, acompanhando um pouco mais a reencarnação de Sigismundo, sempre que ele pudesse. Continua. Enquanto dava expansão... Daí a momentos... Último parágrafo. Daí a momento, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. Olha que beleza. Terminamos, não, vai continuar a proteção. Ao capítulo 14 ele vai dizer: no dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Ele vai voltar para lá e vai dar continuidade. Essa história ainda falta aqui bastante ainda. Então, o próximo é o capítulo 14. Vocês gostaram? Né? Esse capítulo foi imenso, esse capítulo 14. 9. Esse capítulo 13. Próximo é dia 9. Poxa, se desse para a gente ler ele direto, né? Não. Do 245. A página do Sonilton, ele marca que é... A minha é o capítulo 14, é página 297. É a minha que tem que ficar bem marcada ali, porque eu vou estar sempre aqui. Não, se o senhor não chega tarde, não vem, é a gente que está aqui. Muito bom, né? Vamos fazer a nossa prece. Agradecer ao nosso André Luiz, né? Agradecer ao nosso Chico, que nos ajudaram. Agradecer ao Altivo, aos nossos guias sempre presentes, à minha amada Lourdinha. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa casa. Que a doutrina espírita alcance o mundo pelos aparelhos modernos do homem. Que a bênção da reencarnação alcance os lugares mais longínquos desse planeta, para que sempre se valorize a vida, para que nos códigos humanos sejam riscados a palavra aborto, o aborto pensado, para que dos códigos humanos seja arriscada a palavra suicídio, porque a vida é uma bênção de Deus, uma oportunidade de crescimento. Se nossos pais tivessem abortado a gestação em que nos encontrávamos nela, hoje não estaríamos aqui, ouvindo, falando, estudando, trabalhando, compondo os nossos lares com as nossas famílias, amando, caminhando para Deus. Então, que as nossas mães, nossos pais, recebam a nossa gratidão de onde estiveram, pela maternidade, por nos ter recebido em seu ventre. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, pai.
Que Deus abençoe vocês, aonde quer que se encontrem. E por nossa vez, Senhor, que saibamos valorizar a vida que temos, a posição social em que nos encontramos, o sexo, o país. Saibamos valorizar tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos concedeu para a nossa evolução, para a nossa caminhada para Deus. Muito obrigado por tudo. Que Jesus abençoe o Segismundo, onde quer que ele se encontre, encarnado ou desencarnado. Abençoe os seus pais, Raquel e Adelino, e torcemos pela vitória de todos vocês. Como agradecemos e rogamos pelo André Luiz, pelo seu esforço, pela sua dedicação, que não é fácil trazer para nós humanos essas anotações, essas experiências do mundo espiritual. E a nossa imensa gratidão ao Chico, também pela sua dedicação, o seu carinho, o seu amor pela doutrina espírita e o legado que deixa para todos nós. Muito obrigado. Que saibamos, Jesus, valorizar a vida, a reencarnação em que nos encontramos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor de Deus acima de tudo, do amor do Cristo Jesus, em nome do nosso André Luiz, do Chico, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do amor desses irmãos, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, é que damos por encerrado os estudos, reflexões da noite, tarde e noite de hoje. Que assim seja.